Nos últimos 3 anos, a pandemia e a guerra na Ucrânia impactaram muito o mercado de commodities internacionais. O preço do milho mais do que dobrou e a soja também teve uma valorização de mais de 60%. Mas, segundo os analistas que conversamos, as cotações agora já se acomodaram e a tendência é de pressão de baixa nos próximos meses. Acompanhe. Em novembro de 2019, antes da Covid se espalhar pelo mundo, a soja na Bolsa de Chicago estava cotada a $9,39 o bushel. Nos primeiros 5 meses de pandemia, a cotação registrou uma queda de pouco mais de 10%, com o bushel cotado em abril de 2020 a $8,43. Com o avanço da pandemia pelo mundo, os efeitos no mercado de commodities foram ainda mais expressivos. Em março de 2021, a cotação da soja valorizou quase 63%, sendo cotada a $15,29. Depois disso, a pandemia foi arrefecendo e a cotação recuou quase 20% em 7 meses, chegando a $12,23 o bushel em outubro de 2021. No caso do milho, o cenário foi parecido. Antes da Covid, era cotado a $3,81 o bushel em novembro de 2019. Nos primeiros 7 meses de pandemia, recuou 16,7%, indo para $3,17 em junho de 2020. Com o agravamento da pandemia, a cotação mais que dobrou em 8 meses, chegando a $7,34 em março de 2021, valorização de 131%. Com o recuo da pandemia, a cotação do milho também recuou 27%, sendo cotado a $5,34 por bushel em julho de 2021. No primeiro momento, o início da onda, ela provocou fortes quedas de preços, né? E o impacto de que nós teríamos aí uma situação problemática para as commodities, com a economia mundial parando, né? Isso traria um processo de acomodação econômica muito forte. Bem, em seguida, os bancos centrais eles começaram a adotar medidas, né? Reduzir bastante a taxa de juros, os governos despejaram dinheiro dentro das suas economias, isso manteve as pessoas dentro de casa, mas, de certa forma, consumindo. Quando os preços começavam a se acomodar, veio o conflito entre Rússia e Ucrânia em fevereiro de 2022, 2 grandes players no mercado de commodities. Nós tivemos o pico de preços de milho no mercado internacional, foi exatamente no mês de abril de 2022, exatamente há 12 meses atrás, né, quando já havia então eclodido o conflito entre Rússia e Ucrânia. Lembrando, né, que a Ucrânia sempre foi um player extremamente importante em milho no mercado global, tanto como produtor, mas principalmente como exportador. De fato, os preços das commodities explodiram nos primeiros meses de guerra. A soja saiu de $12,23 em outubro de 2021 para $16,89 em abril de 2022, alta de 38%. A valorização do milho foi ainda mais expressiva, saiu de $5,34 em julho de 2021 para $8,15 em março de 2022, alta de 52%. Com o avanço do conflito, as organizações internacionais tomaram uma série de medidas para garantir o abastecimento mundial de alimentos. Esse peso o mercado estava sentindo, né? Então estava sentindo a escassez de alimentos. E a ONU entrou no meio da jogada lá, diz, vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer com que as exportações sejam liberadas. Nós tivemos uma disparada de vendas no final do ano passado. Nesse primeiro trimestre também continuou se vendendo muito ali, né? Grãos deles. Eles estão vendendo tudo que tinha de estoques, liberando, vai fechar aí a temporada com estoques muito baixos e atender o mercado. E isso acabou até servindo de apelo aí para as cotações em Chicago, que estavam em alta, começar a se acomodar, né? De fato, o mundo parece se acostumou com a guerra, o mercado foi se estabilizando e os preços recuando,
Para se ter uma ideia, hoje a soja é cotada em Chicago a $13,64 o bushel para contratos de julho, 19,24% a menos em relação à máxima registrada em abril do ano passado, mas ainda 45% acima do período pré-pandemia. No caso do milho, a cotação atual é de $5,81 o bushel, 28,7% a menos comparado ao pico de março de 2022, mas ainda 40% superior à cotação antes da pandemia. Um conjunto de fatores provocaram uma anomalia de preços globais, certo? Isso não é uma anomalia, ela não dura para sempre. Ela tem seu prazo de início e seu prazo de término. E nós estamos assim, vamos dizer assim, nos últimos capítulos dessa anomalia. As cadeias de distribuição começaram a trabalhar de forma mais organizada, os insumos começaram a baixar de preço, então as coisas começam a se normalizar.